E aí galera, sejam bem-vindos de volta ao canal do Professor Fábio, Conteúdos Ambientais, e essa é a nossa disciplina de tratamento de efluentes. Agora que nós aprendemos sobre as propriedades físico-químicas e microbiológicas dos efluentes, os impactos ambientais que eles causam, estimar a vazão de efluentes que é gerada, aprendemos a conduzir o esgoto de uma maneira eficiente, do gerador até ao local de tratamento, nós vamos finalmente iniciar o tratamento dos efluentes. E aí galerinha, tudo bem? Professor Fábio com vocês aqui hoje para, enfim, falarmos sobre tratamento de efluentes, mais especificamente sobre o pré-tratamento. Antes da gente começar os nossos conteúdos, queria pedir para você se inscrever no canal, deixar um like neste vídeo, compartilhar com seus amigos, com quem mais você achar que vai gostar desses assuntos ambientais, pois isso me motiva a fazer cada vez mais conteúdos ambientais para vocês, ok? Então nós aprendemos bastante coisa sobre os efluentes, os impactos ambientais, como levá-los até uma estação de tratamento de uma forma segura e adequada, e agora sim nós vamos começar a tratá-lo. Antes da gente começar a falar sobre o tratamento de fato, sobre as tecnologias e os tipos de tratamento que nós aplicamos, eu preciso que você entenda que nós vamos atuar basicamente sobre 4 parâmetros principais, e são eles: 1. A carga orgânica do meu efluente, a DBO. E caso você já tenha esquecido o que é isso, vou deixar aqui no cantinho uma aula explicando muito bem o que é a DBO, a DQO, essa medição de matéria orgânica em um efluente. A carga orgânica é um dos parâmetros principais onde nós vamos atuar para que esse efluente, depois de lançado num corpo receptor, não acabe com a vida dele, não reduza o oxigênio a níveis perigosos, onde a vida torne-se inviável, insuportável. Por isso, a carga orgânica é um dos principais fatores que mostram para mim o rendimento da minha estação de tratamento. Se ela está operando bem, se ela está operando mal, o que eu preciso melhorar dentro dela. E a carga orgânica também interfere diretamente nos meus padrões de lançamento. Então, antes de eu lançar o meu efluente, eu preciso ver se ele está obedecendo às legislações vigentes. A CONAMA 430, a CONAMA 357 e, no caso do Estado de São Paulo, o Decreto 8468 de 1976. O segundo parâmetro que nós vamos atuar incisivamente é a redução dos nutrientes presentes no efluente. Esses nutrientes, principalmente nitrogênio e fósforo, são indispensáveis para o crescimento da vida microbiológica. Então, quando eles estão presentes, as bactérias se alimentam, crescem, se reproduzem, se proliferam e causam impactos ambientais que vão desequilibrar o meu ecossistema, como por exemplo a eutrofização, que interfere na troca de ar entre a atmosfera e o corpo aquático, na intensidade da luz solar que vai penetrar na água, na disponibilidade de outros nutrientes, além do nitrogênio e do fósforo. Então, numa estação de tratamento, além da carga orgânica, eu também vou tentar reduzir os nutrientes que estão ali presentes para que eles não caiam no corpo receptor, favorecendo essa proliferação microbiológica. O terceiro parâmetro que eu vou atuar de uma maneira direta é na remoção dos sólidos, sejam eles suspensos, sejam eles dissolvidos. Nós sabemos que o esgoto, infelizmente, é repleto de materiais sólidos além da carga orgânica. Então nós jogamos no esgoto camisinha, camisola, calcinha, cueca, sacola, plástico, tampinha, caneta, enfim, uma infinidade de coisas que não necessariamente precisariam estar na rede coletora de esgoto, mas que a gente prefere descartar por ali porque é um jeito mais fácil, mais simples. Esses sólidos vão trazer uma série de impactos ambientais aos corpos receptor, Então nós vamos ter os materiais flutuantes, nós vamos ter aquelas substâncias que vão para o fundo, aumentando a quantidade de lodo que é gerada, aumentando a quantidade de resíduos que estarão presentes na minha ET, no corpo receptor. Então eu tenho que tirar esses sólidos da massa de água.
Inclusive, eu sempre falo para meus alunos que tratar esgoto é muito mais complexo e mais legal do que tratar água, porque a gente não trata somente o líquido em si, a gente tem que tratar o líquido, mas também a fração sólida que vem junto. Então é muito mais dinâmico e trabalhoso mexer com efluentes. E o quarto parâmetro que eu vou atuar de uma maneira direta e eficiente é a presença dos micro-organismos e principalmente os patogênicos, aqueles que causam doenças nos seres humanos. É no esgoto que nós vamos ter uma série de micro-organismos que podem causar muitas doenças nos seres humanos, como por exemplo, diarreias bacterianas ou virais, amebíases, cólera, leptospirose, disenteria bacteriana, hepatite do tipo A, esquistossomose, febre tifoide, ascaridíase. Por isso, nós vamos retirar esses micro-organismos, matar esses micro-organismos patogênicos, de forma que o corpo receptor não ofereça risco às comunidades que virão depois, às pessoas que tiverem contato posteriormente com essa massa líquida, que foi tratada. Então, esses micro-organismos, alguns inclusive, são até importantes no tratamento do esgoto, Eles vão atuar comendo a matéria orgânica para mim, mas os patogênicos e mesmo esses que tratam o esgoto, que comem a matéria orgânica, não serão lançados de volta para o corpo receptor. Eu vou matá-los antes dessa situação acontecer. Portanto, eu tenho níveis de tratamento. A grosso modo, nós temos pelo menos o pré-tratamento, onde eu tiro do esgoto aquelas coisas que podem prejudicar os outros sistemas, as outras etapas. Então são sólidos grosseiros, areias, coisas que se entrarem na minha estação de tratamento vão entupir tubulações, vão sedimentar em locais inadequados, vão prejudicar a ação microbiana, vão estragar o meu sistema de tratamento. Então eu retiro esses materiais no pré-tratamento. Temos também o chamado tratamento primário, onde eu retiro os sólidos sedimentáveis, ou seja, eu faço com que o esgoto passe lentamente por um tanque e nesse processo, onde ele vai passar bem lentamente, aqueles sólidos que decantam pelo seu próprio peso vão para o fundo do meu sistema. Muitas vezes, um pré-tratamento bem feito com um tratamento primário adequado já é o suficiente para remover uma grande parte da carga orgânica e esse esgoto já poder ser lançado no corpo receptor. Claro que depende da tecnologia aplicada e da carga orgânica inicial. Se for uma carga orgânica baixa, geralmente um pré-tratamento e o tratamento primário já dão conta do recado. Mas o mais comum é que a gente tenha pelo menos até o tratamento de nível secundário, onde eu tenho um tratamento biológico que vai remover a carga orgânica dissolvida da água. Então, bactérias que vão se alimentar dos compostos orgânicos que estão presentes na massa de água, reduzindo a DBO a níveis aceitáveis. E em alguns casos nós temos até mesmo um tratamento terciário. Geralmente o tratamento terciário é quando nós queremos remover um poluente específico ou poluentes específicos. Como por exemplo, se você tem uma empresa que produz remédios. Você não, Porque eu acho que se você tem uma empresa que produz remédios, acho que você não vai estar assistindo uma aula de cursos técnicos. Mas suponha que você trabalha numa empresa que produz remédios. De repente, uma parte desses remédios produzidos vai junto com o efluente e tem que ser retirado de lá. E esses remédios, por exemplo, podem matar bactérias. Então eu aplico um tratamento terciário que não vai depender das bactérias do tratamento biológico para remover esses fármacos, esses remédios que não podem ser lançados também no corpo receptor. Então, geralmente, para esgotos domésticos, nós temos o pré-tratamento, o tratamento primário e o tratamento secundário. E em casos especiais e quando necessários, nós aplicamos o tratamento terciário. Mas para esgotos domésticos não é o mais comum, mas pode ter sim. Então vamos focar agora no pré-tratamento, que é o assunto principal dessa aula aqui. Como eu já adiantei, no pré-tratamento nós vamos deixar o esgoto em condições de ser tratado. Então nós vamos tirar dele os sólidos grosseiros, areia, outras coisas sedimentáveis que possam prejudicar as etapas posteriores. E também é no pré-tratamento que eu vou interferir em algum parâmetro que seja prejudicial para o tratamento biológico. Então, se o meu esgoto tem características ácidas, eu vou neutralizar ele com uma base.
Se o meu esgoto tem características básicas, eu vou neutralizar ele com um ácido, para que ele não prejudique o meu tratamento biológico. E eu também posso adicionar ou retirar etapas do pré-tratamento. Por exemplo, se o meu efluente tiver a presença de óleos e graxas, eu posso já começar a remover esses óleos e graxas no pré-tratamento, se for interessante. Então a primeira etapa do pré-tratamento é o meu gradeamento. Então eu vou instalar grades de ferro ou de aço com espaçamentos pré-definidos para que as sujeiras mais grossas fiquem retidas já neste primeiro passo. Eu posso ter mais de um sistema de gradeamento em linha, um após o outro. Por isso que o gradeamento ele costuma ser classificado em razão da distância que está uma barra da outra. Eu posso ter gradeamento grosseiro, onde a distância entre as barras é de 4 a 10 centímetros, o gradeamento médio, onde a distância entre as barras é de 2 a 4 centímetros, e o gradeamento fino, onde a distância entre as barras é de cerca de 1 a 2 centímetros. Então eu posso ter um gradeamento grosseiro e depois um médio, posso ter um gradeamento grosseiro e um fino, posso ter um gradeamento médio e um fino, ou posso ter apenas um desses três tipos aí. Tudo vai depender das características do meu efluente. O gradeamento ele pode ser mecanizado ou ele pode ser manual. A partir de 250 litros por segundo de vazão, é obrigatório que todo o gradeamento seja mecanizado. Nós temos que entender que o esgoto é algo séptico, prejudicial, algo que causa doenças. Então, quanto menos as pessoas, os operadores, tiverem contato com ele, melhor para todos os envolvidos. Portanto, nós damos preferência principalmente para os sistemas de tratamento mecanizados, onde a limpeza dessas grades vai ser feita por processos automatizados, que não dependem dos seres humanos. Mas eu também posso ter sistemas de gradeamento em estações elevatórias de esgoto. Estações elevatórias de esgoto têm vazões razoavelmente baixas e dispensam o uso de gradeamentos mecanizados. Então, de tempos em tempos, a limpeza é feita por uma pessoa qualificada e autorizada e treinada para isso, por exemplo, um técnico em meio ambiente, e ele vai lá de tempos em tempos rastelar essas grades, pentear, varrer, tirar esses resíduos que vão se acumulando durante a passagem do fluido. Esses resíduos, então, são colocados para secar numa calha que tem após o gradeamento ou em algum outro lugar específico para isso. Ele passa ali 1 dia, 2 dias secando e depois eu coloco numa caçamba e mando isso para um aterro sanitário como resíduo doméstico. Já o gradeamento mecanizado, como eu disse, vai usar dispositivos automáticos para essa limpeza. E aí tem vários tipos, né? Nós temos, por exemplo, pentes que passam em movimento circular, varrendo a sujeira que parou na grade. Nós temos grades de esteiras que vão girando lentamente, levando para cima esse resíduo que ficou acumulado. Enfim, tudo depende aí da tecnologia e do dinheiro que você quer investir para essa finalidade. Uma das características importantes que influem diretamente no rendimento do meu gradeamento é a velocidade de passagem da água entre as grades. Essa velocidade geralmente não pode ser menor do que 0,4 metros por segundo e nem maior do que 1,2 metros por segundo. Isso é importante porque velocidades muito lentas vão fazer com que os resíduos comecem a se depositar antes das grades. Então ela vai entupir muito rapidamente, aquilo pode começar a causar um mau cheiro, então não é interessante que tenha velocidades muito baixas. Mas eu também não quero velocidades muito altas, porque em velocidades elevadas eu vou ter uma perda de carga muito grande. Você não sabe o que é perda de carga? Dá uma olhada nessa aula aqui que eu explico um pouquinho o que são as perdas de carga, tá? Mas eu vou ter uma perda de carga muito grande e não só isso, em velocidades muito rápidas, a água pode adquirir um fluxo laminar e a sujeira acaba ficando paralela a esse fluxo laminar e consegue passar entre as grades. Olha que danada, né? Então eu não quero velocidades muito rápidas, onde eu possa atingir essa condição e a sujeira consiga passar entre os vãos das grades. Nem muito rápido e nem muito lento. Entre 0,4 e 1,2 metros por segundo.
E para melhorar ainda mais o meu sistema de gradeamento, eu não instalo as grades, no sentido perpendicular ao nível da água. Eu costumo instalá-las em um ângulo que vai de 30 a 60 graus, pois isso aumenta ainda mais o rendimento do meu sistema. Aproveitando que eu falei sobre perda de carga, é ela que indica para mim muitas vezes que está na hora de fazer a limpeza do gradeamento. A perda de carga é inevitável, então eu vou ter uma cota de montante mais alta do que uma cota de jusante. À medida que vão parando sujeiras, tranqueiras e todo o resto de porcariada no meu gradeamento, esse desnível vai aumentando, e se eu não tomar os devidos cuidados, ele pode inclusive extravasar, as calhas do gradeamento. Então, quando esse desnível se torna muito grande, é porque está na hora de realizar a limpeza. Em sistemas automatizados, isso acontece de uma maneira independente, não precisa verificar o desnível para que a limpeza aconteça. A segunda etapa do meu sistema de pré-tratamento é a chamada caixa desarenadora, ou caixa de areia. A função dessas caixas é remover os sólidos sedimentáveis, partículas que decantam para o fundo do meu sistema pelo seu próprio peso. Nesse caso, nós falamos de partículas discretas, que são aquelas que não mudam a sua massa durante o processo descendente. Oi? Eu não lembro de você ter falado disso, professor. Partículas discretas? Isso, nós temos as partículas discretas e as partículas floculentas. As partículas discretas são, por exemplo, areia, cimento, pedaços de vidro e outras partículas que não se juntam, elas não se colam, elas estão sozinhas vagando na massa de água, elas podem até se colidir, mas cada uma segue sua vida, Então elas descem para o fundo do meu sistema sem alterar a sua massa. Já as partículas floculentas, por exemplo, flocos biológicos ou flocos causados por coagulantes da água, à medida que o tempo passa, esses flocos vão crescendo, vão aumentando a sua massa, seja porque eles estão se ligando com outros flocos, seja porque eles estão arrastando outros flocos no seu caminho. Então a massa aumenta, são as chamadas partículas floculentas, e a massa não é a mesma durante esse trajeto, e nem a velocidade, pois quanto mais massa esses flocos tiverem, mais rápidos eles irão para os fundos dos meus sistemas. As caixas desarenadoras também podem ser manuais ou automatizadas. Falando das caixas manuais primeiramente, elas são canais por onde a água vai passar lentamente, tendo tempo suficiente para que essas partículas vão para o fundo do meu sistema. Elas são construídas, no mínimo, aos pares, para que, enquanto uma estiver operando, a outra fica parada, em stand-by, aguardando a sua limpeza para depois ser liberada. No fundo dessas caixas eu faço um recorte, um canal, para ir acumulando essas areias sem prejudicar a passagem da água, o fluxo da água sobre este recorte. E de tempos em tempos, quando eu começo a atingir a altura máxima de areia dentro desse recorte, eu fecho esta passagem, fecho este canal, libero o outro e faço a limpeza, Retiro essa areia que ficou parada ali. Eu posso retirar isto com um caminhão, Eu passo a mangueira e sugo aquele material ali no fundo. Ou eu peço para um técnico em meio ambiente forte, uma técnica em meio ambiente disposta, animada, dou para ela uma pá e uma carriola e ele vai desenterrar os mortos que estão ali, Com uma pazinha, retirar toda essa areia da caixa de areia. Também eu mando para secagem, espero secar ali num pátio ou em algum outro lugar apropriado. E depois que eu retirar o máximo possível de água, eu mando isso para um aterro sanitário. Assim como no sistema de gradeamento, a velocidade de passagem da água por esse canal também é muito importante e interfere diretamente no rendimento, na desarenação efetiva. O ideal é que a velocidade esteja entre 15 e 30 centímetros por segundo. Velocidades muito lentas vão fazer com que outras coisas além da areia, por exemplo, flocos biológicos, comecem a depositar ali. E aí eu vou ter mau cheiro e outros problemas. Velocidades muito rápidas vão fazer com que não haja tempo suficiente para a areia, para os materiais sedimentáveis se depositarem. Eles vão acabar entrando dentro da minha estação.
um pouquinho disso sempre passa pela caixa de areia, é meio que inevitável, né? Por isso que de tempos em tempos a gente precisa parar algumas etapas do meu sistema de tratamento para remover o lodo de fundo, para fazer uma limpeza de fato, né, naquele sistema. Mas é melhor que o mais grosso seja removido no meu sistema de desarenação. E as caixas mecanizadas possuem um eixo central com um outro eixo giratório. Então lá no fundo eu tenho pecinhas que podem ser de borracha, de plástico ou de metal que vão varrendo lentamente o fundo desse tanque, empurrando cada vez mais a areia para fora, cada vez mais para próximo do perímetro deste eixo. E isso é bem lentamente mesmo, porque eu não quero causar turbilhonamento na água, eu não quero que a água ganhe muito movimento, senão essas partículas acabam nadando novamente e indo embora com a massa líquida. Quando chega na parte mais externa do meu sistema, ele vai ter um recorte no fundo, onde essa areia vai cair, e lá eu vou ter uma rosca helicoidal que vai tirar esta areia, né, vai cair numa outra calha, e dessa calha vai para uma caçamba para ser seca e ir embora para um aterro sanitário. Seja o dispositivo mecanizado ou não, como eu já disse, eles são sempre construídos em pares pelo menos. Então eu vou ter pelo menos 2 sistemas operando, né? Ou um vai ficar aguardando enquanto o outro funciona, e aí de tempos em tempos eu vou revezando o funcionamento deles. E depois que eu retirei os sólidos grosseiros e que eu retirei a areia, eu vou ter então a minha calha partial, que vai medir a vazão de efluente que está entrando, mas assim como no tratamento de água, onde a calha partial tem finalidades que vão além de medir a vazão, pois eu posso jogar produtos químicos para iniciar o processo de tratamento ali, aproveitando o ressalto hidráulico, numa ET isso também acontece. Então eu também posso usar a calha partial para jogar produtos químicos que vão neutralizar o meu efluente, caso ele tenha características muito ácidas ou muito básicas, e se eu estiver utilizando um pré-tratamento tradicional, ou seja, gradeamento seguido de caixas desarenadoras não mecanizadas, lembra que eu falei que a velocidade é um fator muito importante? Então a calha partial será responsável por garantir as velocidades dos meus dispositivos a montante. Tanto a velocidade da água passando entre as grades, como a velocidade da água passando pela minha caixa de areia, será controlada pela minha calha partial. Não só pela calha partial sozinha, mas por um degrau que eu construo antes dela, chamado de degrau de altura Z. Essa altura Z é calculada para que eu consiga atingir velocidades e altura da lâmina d'água ideais para que meus dispositivos funcionem adequadamente, seja na vazão mínima de efluente, seja na vazão máxima. O meu degrau vai funcionar como um vertedor de parede espessa, então eu consigo calcular qual vai ser a altura da lâmina de água sobre este vertedor em função da vazão mínima e da vazão máxima. Com isso, eu consigo associar com a altura da lâmina d'água na minha calha partial. E finalmente, associando esses dois parâmetros, eu posso determinar a geometria dos meus canais que virão antes, a geometria da minha caixa desarenadora e a geometria do meu sistema de gradeamento, para alcançar a melhor velocidade possível, a velocidade mais adequada, utilizando também a equação da continuidade, Q é igual a V vezes A. Portanto, todo pré-tratamento é dimensionado, de certa forma, de trás para frente, para que, a partir da minha calha partial e da minha altura do degrau, eu consiga dimensionar as geometrias para garantir as melhores velocidades de desarenação e também do meu sistema de gradeamento. Bom, senhor técnico em meio ambiente, saiba que cada caso é um caso. Então, em algumas estações de tratamento, eu posso ter o sistema de pré-tratamento tradicional. Em outras, eu posso ter mais sistemas ou menos sistemas. Principalmente nas estações de tratamento industriais, aquelas que vão tratar efluentes com características específicas de determinados setores industriais. Hoje em dia também, nós estamos optando por, além do gradeamento grosseiro, instalarmos as chamadas peneiras rotativas, que são peneiras
com uma tela de aço inox ou outro material resistente finamente perfurado. Esses furinhos vão reter as sujidades, sejam elas biológicas ou não, e essas sujidades serão removidas de tempo em tempo por um sistema automatizado de limpeza. Então as peneiras rotativas têm dentro delas um sistema de rosca helicoidal e essas sujeiras que ficam retidas durante a passagem da água vão sendo lentamente empurradas para cima ou para a parte de fora da peneira, onde eu terei então um outro sistema que retira isso e leva embora para a destinação final. As peneiras rotativas são tão eficientes que muitas vezes dispensam o sistema de gradeamento tradicional. Elas dão conta do recado e muitas vezes, dependendo até da eficiência dessa peneira, você dispensa até o decantador primário. Dependendo do sistema de tratamento que você opte, dependendo do dinheiro que você invista, porque é claro, essas peneiras rotativas são relativamente caras, você não precisa nem do sedimentador primário. Você consegue remover grande parte dos sólidos sedimentáveis já neste pré-tratamento, utilizando as peneiras rotativas. E o último dispositivo que eu gostaria de comentar aqui é sobre a caixa separadora de óleo. Muitos efluentes, principalmente os efluentes industriais, tem muitas graxas, muitos óleos que, se entrarem na estação de tratamento, vão impregnar nas paredes, impregnar nas tubulações, impregnar dentro dos meus dispositivos, causando problemas de mau cheiro, causando problemas de queda de eficiência. Muitas vezes podem até prejudicar as etapas de tratamento biológico, né? Os óleos e as graxas podem formar películas ao redor dos flocos biológicos, então, como consequência, eu vou ter uma queda de rendimento nas etapas biológicas. Por isso que, dependendo da quantidade de óleos e graxas, eu posso remover isso no pré-tratamento também. Para isso, eu utilizo caixas separadoras, que vão utilizar a diferença de densidade entre a água e os óleos para removê-los. Então, eu vou sempre empurrar a água no sentido descendente, fazendo com que o óleo, por ser menos denso, tente flutuar, ficar na superfície. E aí eu coloco um dispositivo nessa superfície para recolher este óleo. Pode ser um sistema de varrição, né? Então passa uma lâmina varrendo bem rente à superfície da água. Pode ser uma caixa separada, pode ser uma canalização, pode ser um vertedor. E assim eu consigo remover os óleos e graxas antes que eles entrem na minha estação de tratamento. Caso eu não tenha uma demanda tão emergencial, tão urgente, de remover esses óleos e graxas no pré-tratamento, eles vão acabar sendo removidos lá no meu decantador primário. O meu decantador primário ele tem um sistema de raspagem superficial. Como a água vai passar bem lentamente por esse dispositivo, os óleos e as graxas acabam flutuando, então eu coloco um raspador superficial que passa bem rente à superfície da água, raspando a lâmina d'água e empurrando esse óleo para uma caixinha separadora que tem dentro do meu sedimentador. E se nem no sedimentador eu remover os óleos e as graxas, provavelmente eles vão se misturar à massa biológica, serem removidos como lodo e enviados para o processo de biodigestão. Então, quando eu tratar o lodo, eu estarei de uma forma indireta tratando também os óleos e as graxas. Beleza, então, meu querido aluno, conseguimos entender a função do pré-tratamento de esgotos. E se você gostou desse conteúdo, vou pedir para você se inscrever no canal, deixar um joinha, compartilhar com o máximo possível de pessoas, pois isso sempre me incentiva a fazer mais conteúdos ambientais para você. Tá joia? Se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu tento te responder. E você, já fez a sua parte hoje? Então, um abraço, um beijo e um queijo, e até a nossa próxima aula.